Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. No vídeo de hoje falaremos sobre a alquimia e sua íntima relação com a psicologia analítica. A alquimia era um antigo, oculto e hermético procedimento praticado durante a Era Medieval. Sua evolução deu origem à nossa química atual. Os alquimistas tinham como objetivo último encontrar a pedra filosofal, uma espécie de substância mágica capaz de transformar todos os metais em ouro, além, é claro, de conferir a vida eterna para quem a obtivesse, sendo também a cura para todos os males. No entanto, esse famoso elixir da vida, apesar do nome, não se tratava de nenhuma pedra mineral ou mesmo de algo físico, mas sim do resultado obtido através de 7 procedimentos ou etapas codificadas pelos alquimistas em fórmulas para uma expansão consciencial rumo ao processo de individualização ou iluminação espiritual. O pai da psicologia analítica, Carl Gustav Jung, interessado por esses mistérios enigmáticos e insondáveis, estudou a fundo a alquimia, trazendo para suas teorias os principais conceitos e procedimentos alquímicos, chegando à conclusão que, através de sua real compreensão, seria possível, mediante a execução deste processo, etapa por etapa, alcançar a transformação da consciência humana. Tal como preconizavam os antigos alquimistas, a escola junguiana segue em sua metodologia terapêutica, nesta mesma ordem, as 7 etapas descritas a seguir. Etapa número 1, calcinatio. A calcinatio ou calcinação vem do termo cal, o elemento óxido de cálcio, uma representação simbólica para o pó. A célebre frase dos alquimistas que personifica esta etapa inicial do processo enuncia que, abre aspas, o moinho do Senhor moe eficientemente bem, obtendo grãos finos e cada vez mais finos, fecha aspas. Trata-se, portanto, de um processo de refinamento que consome tudo que é negativo, como um moedor. No primeiro momento, moe o trigo e o transforma em farinha. Essa farinha obtida, por sua vez, para se tornar mais pura e uniforme, precisa ser moída e remoída por diversas vezes. Neste procedimento, os alquimistas submetiam a matéria bruta ao calor elevado do fogo, para que esta libertasse água. De forma correlata, qualquer indivíduo que esteja vivenciando um problema está calcinando, sendo que uns precisam ser moídos mais vezes até que aprendam a lição e outros menos. Tudo depende da resistência do ser à sua própria evolução. Seria o equivalente ao que podemos dizer por optar em aprender pelo caminho da dor. Etapa número 2, sublimatio. A sublimatio ou sublimação consiste na transformação da matéria do estado sólido para o gasoso, também podendo ser compreendida como uma alternativa para transcender a calcinatio ou a dor. Para Jung, a sublimação corresponde à ação de se colocar ar, ou, em outras palavras, pensamentos que propiciem a expansão da consciência do ser, sendo imprescindível para realizar essa etapa um certo distanciamento da realidade, para poder contemplá-la sobre outra perspectiva, digamos que mais elevada, criando as condições adequadas para que o indivíduo seja capaz de enxergar e lidar com a sua própria sombra pessoal. Etapa número 3, solútil. A solútil, ou solução, faz alusão à purificação do indivíduo pelo elemento da água. Trata-se, portanto, simbolicamente da diluição do ego. Durante este procedimento, o inconsciente vem à tona para ser dissolvido, diluído e liquefeito, podendo assim ser transformado de uma forma mais sutil e indolor. Seria o equivalente ao que podemos dizer por optar em aprender pelo caminho do amor. Cabe destacar aqui que o ego não quer mudar nunca, não deseja a calcinatio, mas também não quer a solútil, não quer a dor e às vezes recusa o amor, mas inevitavelmente de uma forma ou de outra terá que ser transformado.
É um processo desagradável, porém é indispensável e ocorre gradativamente. Neste ponto, o sentimento surge de uma forma consciente, lógica e mais inteligente. O indivíduo passa a ter percepções intuitivas para poder remover aos poucos a carga emocional dos complexos, dando nova forma para antigos conteúdos. Etapa número 4, mortificatio. A mortificatio ou mortificação, ou até mesmo fermentação, consiste no procedimento de decomposição. Essa etapa equivale às necessárias mortes simbólicas na psique para a abertura de novas possibilidades de renovação, ocorrendo a substituição de conteúdos destrutivos por outros conteúdos mais construtivos. Esse processo de mortificação acontece sobretudo quando temos contato direto com o mal. O sofrimento causado por essa desagradável experiência produz, no entanto, uma nova visão de mundo no indivíduo, uma compreensão consciente de que o mal existe na sombra psicológica e precisa ser dissolvido. Os problemas são inevitáveis, porém muito instrutivos e nos fazem crescer. Quando os aceitamos como parte do processo, saímos mais fortes. Nesta etapa, acontecem as transformações propiciadas pelo fortalecimento do ego, que agora torna-se capaz de optar pelo caminho que realmente deseja seguir. Etapa número 5, separatio. A separatio, ou separação, consiste em isolar, através dos procedimentos de vaporização e condensação de uma substância líquida, com a finalidade da obtenção de uma solução destilada e sem impurezas. Contudo, toda separação sempre costuma ser traumática para qualquer indivíduo. Seria o equivalente ao trauma do nascimento, com o indivíduo de uma fase de evolução individualizada e totalmente separada do ventre materno, da segurança e do conforto. Neste ponto, o ser precisa crescer, evoluir sozinho. Muitos evitam passar por isso. Contudo, a lei da evolução se impõe e as situações induzem o crescimento do ser, que nessa ruptura passa a ter autonomia, ou, em outras palavras, passa a ser responsável pelas suas escolhas e pela sua própria evolução. Cada escolha implica em uma cisão, ou seja, uma separação, trazendo a conscientização da existência dos opostos. A separatio nos obriga a tomarmos inúmeras decisões na vida. São estas decisões que nos fazem crescer e evoluir psicologicamente, e toda evolução, em última instância, é psicológica. Etapa número 6, coagulatio. A coagulatio, ou coagulação, refere-se ao resultado da solidificação, sendo o procedimento do elemento terra, ou melhor, o aterramento do indivíduo. O ser precisa querer estar aqui, querer vivenciar. Somente deste modo obterá as experiências necessárias para a sua evolução e o entendimento de que a vida não é um castigo, mas sim uma oportunidade de crescimento. Isso significa conscientizar as atitudes tomadas, estando finalmente em condições de coagular. Enquanto houver resistência ao processo de coagulação, o indivíduo permanecerá paralisado e petrificado. Etapa número 7, conjunction. A conjunction é a imagem alquímica que representa o processo de individualização. É o último procedimento em que o ser conclui o processo alquímico de autotransformação, chegando à tão desejada pedra filosofal. É o estágio de completo alinhamento. Neste ponto, o indivíduo está integrado e com total percepção da existência, do sentido e do seu real significado existencial. E você, já conhecia essa relação entre a psicologia e a alquimia? Venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Obrigada!